Bom, pessoal, então cumpre-nos agora falar a respeito de uma outra questão dentro da teoria geral das provas, que é a questão do ônus da prova, né? A respeito do ônus da prova, dando continuidade aí na análise dos slides, né, do que compõe o nosso material, vamos agora falar então do slide subsequente, é o slide de número 99 do material de vocês, que trata do ônus da prova. A respeito desta questão, temos que mencionar que antes de provar, as partes elas devem alegar, né? Ou seja, o autor deve alegar na petição inicial e o réu deve também trazer as suas alegações na contestação, tá? Porque o juiz ele está adstrito às alegações das partes, tá? Em regra, como nos termos essa questão do ônus, implica que compete àquele que faz a alegação provar o que está alegando, certo? A lei, ela não obriga a parte a produzir a prova, ela não obriga a parte a provar, né? Porém, se ela quiser atingir o resultado pretendido, se ela não fizer, se desincumbir deste ônus que recai sobre a sua pessoa, ela certamente não conseguirá atingir o resultado pretendido, ela não conseguirá obter, então, o benefício pretendido por meio da ação. Ok? Então, o ônus, né, é essa espécie de dever, embora a doutrina costuma dizer que a terminologia melhor é ônus e não dever, nem obrigação, porque o Estado não vai lá e obriga a parte à produção da prova, ela faz se ela quiser. Se ela quiser o quê? Atingir o resultado pretendido ao final do processo. Então, o autor, resultado pretendido é a procedência, se ele não se desincumbe do ônus que lhe recai de provar o que alega, ele não terá esse resultado, uma sentença de procedência. E no caso do réu, ele também, se ele não se desincumbir de provar o que alega, o fato constitutivo, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ele também não obterá o resultado pretendido, que seria uma sentença de improcedência da pretensão autoral, ok? Quando falamos de ônus da prova, nós temos que analisar dois aspectos deste ônus, tá? O primeiro aspecto dele é o aspecto subjetivo, que diz respeito, então, à figura das partes, né? Os sujeitos aí da relação jurídica processual, no caso, autor e réu. Sob esse viés subjetivo, sob essa ótica, né, sobre esse aspecto subjetivo, o ônus da prova ele constitui a distribuição de encargos entre as partes, tá? Cabendo a cada uma das partes provar as alegações que fizeram, provar aquilo que alegaram por meio do processo, a fim de obter um convencimento por parte do juiz, né? Buscando então convencer o juiz a respeito da veracidade do fato alegado por elas, ok? Então, o aspecto subjetivo diz respeito às partes. Mas o ônus da prova ele pode ser visto também sobre outra ótica, sobre outro aspecto, que seria o aspecto objetivo. E o aspecto objetivo, ele não diz respeito às partes, mas sim ao magistrado. Serve essa regra do ônus para orientar o magistrado na hora de proferir o seu julgamento, tá? Por quê? O juiz, ele nunca poderá se eximir de proferir uma sentença no processo. Tá? Ele não pode dizer lá, mencionar que deixa de sentenciar porque não conseguiu formar a sua convicção a respeito dos fatos alegados pelas partes, né? Nesse caso, ele vai julgar havendo convencimento ou não, estando convencido ou não. Tá? E ele vai julgar, mesmo não estando totalmente convencido, aplicando essa regra do ônus, fazendo aquele questionamento: quem deveria provar no processo o fez? Aquele que deveria produzir prova, né, com relação ao fato alegado se desincumbiu deste ônus? Porque caso a resposta seja negativa, caso o juiz não tenha se convencido, e ao se perguntar se o autor provou o fato constitutivo do seu direito,
porque o processo aplica-se então a regra, né, de que o autor prova o fato constitutivo e o réu o fato desconstitutivo do direito do autor. Se o ônus recair sobre o autor de provar aquilo que alega e ele não fez de maneira suficiente para o convencimento do juiz, o juiz, não estando convencido, não havendo mais provas a serem produzidas, ele vai aplicar a regra do ônus, ou seja, julgar de maneira negativa aquele que tinha que se desincumbir de provar o que alega e não o fez, tá? Então, esse aspecto objetivo do ônus da prova, ele vai ser aplicado nos casos de dúvidas insanáveis, como menciona a doutrina. Ou seja, existem ainda dúvidas com relação à constituição do direito, né? A existência do direito alegado e a veracidade dele, né? O juiz não se convenceu totalmente a respeito do direito. Porém, não existem mais provas a serem produzidas, né? Todas as provas a serem produzidas já o foram, e mesmo assim o juiz continua em dúvida com relação ao fato alegado. Uma dúvida, então, como diz a doutrina, insanável, tá? Se ocorrer isso, ou seja, não haver mais provas a serem produzidas e o juiz ainda não se convenceu totalmente a respeito dos fatos, ele vai julgar aplicando a regra do ônus. Ele julgará de acordo, então, com esse aspecto objetivo do ônus da prova, vendo quem caberia provar e, caso não tenha provado, sofrerá, então, uma decisão contrária aos seus interesses, né? Não se desincumbindo deste ônus, ele sofre então uma decisão negativa aos seus interesses, ok? A respeito disso, desculpa, o Marcos Vinícius ele nos fala o seguinte: é sobre esse aspecto bifronte, né? Ou seja, aspecto subjetivo que diz respeito ao ônus das partes e aspecto objetivo que diz respeito ao critério de julgamento pelo juiz, né? É que a matéria deve ser analisada, tá? Essa questão do ônus deve ser analisada. Segundo diz o Marcos Vinícius, a princípio, o ônus da prova é regra de julgamento, que deve ser utilizada pelo juiz somente em casos de dúvida invencível quanto aos fatos alegados pelas partes. Porém, constitui também um norte para as partes, que já sabem de antemão quais serão as consequências caso não sejam produzidas provas suficientes para a formação da convicção do juiz, tá? Então, o ônus da prova ele tem que ser analisado sobre esses dois aspectos. Subjetivo, que diz respeito às partes, né, já de antemão sabendo que tem que provar o que alega, porque caso não provem o que alega, não convencerão o juiz e, consequentemente, não terão o direito pleiteado ou o resultado pretendido reconhecido pelo juiz, né? E sobre o aspecto objetivo, que diz respeito ao juiz, naqueles casos em que não existem mais provas a serem produzidas e ele se encontra ainda em dúvida com relação ao fato constitutivo do direito, essa dúvida invencível, essa dúvida insanável, né? Ele então questiona se aquele que tinha que provar o fez. Se a resposta é negativa, né, o juiz estando em dúvida, verificando que a parte que tinha o ônus da prova não se desincumbiu totalmente deste ônus, o juiz então irá julgar de maneira contrária ao interesse desta parte, ok? Beleza? Volto então no próximo vídeo para falar especificamente sobre o artigo 373, que dispõe sobre o ônus da prova no nosso processo civil atual, ok? Obrigado.